Diminui o desperdício na hora de lavar, por exemplo, lavar louça. Primeiro tira o grosso da gordura antes, põe as coisas de molho, limpa, aí depois põe, né, aí enxágua. Usar a água que sai da máquina de lavar para lavar o quintal, fazer cisterna para usar água de chuva para descarga na privada sanitária, mas aí precisaria ter um sistema de encanamento separado do sistema de encanamento de água potável. Ou seja, tudo que puder diminuir o desperdício de água na residência. Alguns falam ficar menos tempo no chuveiro. Tudo isso ajuda a economizar, porque diminui a conta de água no final do mês e ajuda a economizar água que a gente tira da natureza. As escolas podem, por exemplo, incorporar a questão na atividade escolar, na aula de geografia, na aula de ciências, na aula de matemática, na aula de história, fazendo que os estudantes percebam de onde vem a água que chega até a casa deles, como que isso existiu no passado, como que na época dos nossos avós, de onde vinha a água, mostrar, por exemplo, em uma grande São Paulo, que há 60 anos atrás as pessoas nadavam no rio Tietê e de repente hoje está poluído. Mas mostrar que, por exemplo, houve cidades e há cidades no mundo que recuperaram a qualidade das águas mediante ações de saneamento. Então a escola, de um lado, pode ajudar a educação, mostrar que no dia a dia de onde vem a água, como que é gerida a água, mas também na escola praticar ações que diminuam o desperdício de água, então colocando nos banheiros aquelas coisas que desligam automaticamente a torneira depois de alguns segundos, para não haver desperdício e assim por diante. Nos vasos sanitários, colocar cisternas para captar água de chuva, nas escolas, por exemplo, ou fazer campanhas de reciclagem com garrafas de refrigerante e de leite e construir sistemas simplificados de baixo custo de aquecimento de água com energia solar e mostrar que esses equipamentos simplificados poderiam ser instalados nas residências das pessoas, ou seja, a escola pode ser um espaço de formação e de disseminação de novas técnicas e posturas de consumo que sejam importantes cada um levar para suas casas, para suas famílias, para o seu cotidiano. A gente pode pensar em uma comunidade urbana, um condomínio residencial. Ele pode estabelecer uma meta, por exemplo, em um ano economizar 10% na conta de água. E para isso, os condôminos vão ter que verificar onde que tem vazamento, ajudar um ou outro a consertar os vazamentos, porque de repente a conta é compartilhada por todos. Colocar novas regras de quando é que pode lavar carro, porque de repente pode ser no mesmo dia, todo mundo vai lavar sábado à tarde, domingo, fazer um mutirão de tal maneira que se encha os baldes, um ajuda o outro e fica menos tempo com a mangueira aberta. Então, nas comunidades rurais, na irrigação, há uma série de iniciativas que poderiam ser feitas, por exemplo, de reuso de água. Nos municípios e nas comunidades, há técnicas já que permitiriam, com o devido cuidado, usar esgoto para algumas formas de irrigação, especialmente de lavouras onde você não vai ter fruta que é consumida cru. Mas se eu vou cultivar algodão, por exemplo, eu poderia eventualmente usar um esgoto com certo tratamento para fazer irrigação da cultura de algodão. Lixo e reciclagem. Primeiro, em casa, ter 3 tipos de vasilhames. O de lixo orgânico, e depois criar uma composteira, ou seja, ou no quintal de casa ou em algum lugar da comunidade, colocar o lixo orgânico periodicamente, cobrir com terra e depois de algum tempo tirar ele virar composto para ser usado em horta, em jardinagem. Tem um outro recipiente onde a gente vai acumular as embalagens recicláveis, o plástico, a lata, a garrafa, a cerâmica, o metal, são embalagens recicláveis. E depois tem um terceiro recipiente que não é nem o orgânico, nem aquilo que é reciclável, que vai ter que ir, de fato, para um aterro sanitário. Então, tendo esses 3 tipos de recipientes em casa, nós teremos que, na comunidade, ter 3 tipos de recipiente e a prefeitura organizar a coleta de lixo de tal maneira que preveja essas 3 categorias de resíduos. Nas escolas, mesma coisa. Ajudar os estudantes a pensarem que tem desde o resto da fruta, que é o lixo orgânico, que pode ir para uma composteira, na escola pode ser criada uma horta, ou seja, um processo educacional de
pensar a interação com o ambiente, pode ser utilizado, fazer campanhas de educação ambiental com o lixo reciclável, fazer desde coisas de arte até vassouras que utilizam as garrafas plásticas, como depois viram a questão da vassoura, o pelinho, até, como falamos antes, equipamentos de baixo custo de aquecimento de água com energia solar, usando em garrafas PET, embalagens de leite. Comunidades, a mesma coisa. Na comunidade também, ou seja, pensar que a gestão dos resíduos numa comunidade, pode ser uma comunidade rural, uma comunidade urbana, pode, inclusive numa comunidade, ter campanhas de reciclagem de lixo e construir equipamentos comunitários de aquecimento solar de água, ou ter uma pequena fabriqueta que vai fazer vassouras que utilizam como matéria-prima as garrafas PET, ou fazer artesanato, ou seja, é possível ganhar escala com um trabalho comunitário. Bem, o que nós comemos, agricultura, arroz, feijão, carne, milho, a água que nós tomamos dependem, e inclusive o ar que a gente respira depende de, em volta de nós e onde nós moramos, ter um ambiente mais íntegro. O ambiente mais íntegro significa proteger a biodiversidade, a variedade de ecossistemas, de espécies vivas. Porque para ter o feijão, para ter o arroz, nós precisamos ter o inseto, a abelha, algum outro inseto que faz a polinização. Portanto, proteger o ambiente, proteger a biodiversidade significa garantia de alimentos, garantia de água. E para isso nós precisamos restaurar os ambientes que foram degradados, com espécies nativas. Nós precisamos garantir que rios e lagos estejam despoluídos para que as aves possam vir, para que possamos ter peixes, porque todo o equilíbrio da natureza depende dessa mesma diversidade de espécies. Porque não haverá insetos fazendo polinização se não tivermos as aves, e se não tivermos os peixes, as aves não terão o que comer. Portanto, restaurar e proteger rios e lagos, proteger as matas ciliares em torno dos rios, em torno dos lagos, proteger as áreas de mananciais são formas de proteger a biodiversidade e garantir que a gente tenha o acesso aos recursos necessários à nossa sobrevivência. Eu acho que tanto pessoas como escolas, comunidades precisam primeiro olhar o ambiente onde elas moram, olhar o seu bairro, olhar o bairro que se situa e tentar resgatar o máximo de paisagem natural, mesmo dentro das cidades. Ou seja, o córrego, o rio que passa pelo bairro, precisa ter a sua mata ciliar restaurada, para evitar que o lixo, numa época de chuva, seja carreado para dentro do rio, do córrego. E com isso a gente vai estar protegendo a biodiversidade aquática, garantindo que existam sapos e peixes que eventualmente vão se alimentar do que cai de conteúdo orgânico, de poluição no rio. E restaurando a biodiversidade aquática, o rio vai ser mais bonito. Nós precisamos proteger também, arborizar as cidades, as praças. Precisamos recuperar e proteger a biodiversidade, ou seja, as florestas em torno da cidade, nas fazendas. Não adianta falar que fazenda bonita, todo um monocultivo de eucalipto, ou de arroz, ou de soja, de feijão, produzindo arroz, feijão ou madeira para a gente. Mas se a gente também não tiver as matas ciliares, as áreas de encosta, os topos de morro, as áreas com muita declividade, com a vegetação nativa. Veja, o Rio de Janeiro restaurou, desde o final do século XIX, o que hoje é a Floresta Nacional da Tijuca, que no começo do século XIX houve cultivo de café. Hoje, inclusive, os cariocas ganham com turismo, com turistas estrangeiros que visitam a Floresta Nacional da Tijuca. Então, restaurar áreas como essas, dentro das cidades, fora das cidades, ajuda a proteger a biodiversidade e prevenir mudanças climáticas.